Muito boa tarde, amigos do esporte. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012. E o TV Sul Esportes, a partir de agora, vai relatar tudo o que aconteceu no final de semana no futebol da nossa cidade e também pelo Brasil e o mundo. José Luiz Fernandes, tudo bem? Beleza, Sérgio? Olá, amigos do TV Sul Esportes. Boa tarde. Estamos aqui nessa segunda-feira ensolarada, Sérgio. Finalmente o verão chegou. Quero aproveitar... O verão faz com que a gente fique um pouquinho mais alegre, né? Exatamente. Quero aproveitar esse espaço e mandar um abraço para o meu amigo Carlos. O Carlos que está lá em Bauru, na terra do Noroeste. Ele era gerente da Sabesp, lá na cidade de Tatuí, meu grande amigo. E hoje está residindo, está aposentado e residindo em Bauru. E disse que estaria nos assistindo hoje, viu, Sérgio? Um abraço, Carlos. Tudo de bom para você. Sem dúvida. Um abraço aí ao Carlos que está nos acompanhando através da internet lá em Bauru. Um abração para você. Meu querido Cris, tudo bem? O que você passa no final de semana? O nosso Guarani ganhou, hein? Então, eu tenho inclusive um grande que se passa para a imensa torcida de Guarani, que segundo o Zé Luiz tem uns 6 na torcida do Guarani. Entre os outros, Lucas, Sandro e Serginho, nosso companheiro aqui do programa. Então, um grande que se passa para vocês, grande vitória do Guarani, inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre o Campeonato Paulista. Também quero mandar um grande que se passa para os formandos do 2011 do Inácio, terceiro colegial. Festa no sábado à noite foi maravilhosa. O buffet do Daniel foi um show. Então nós curtimos até 5 horas da manhã. Eu fui embora. Minhas filhas chegaram 8 horas de manhã com pão fresco. Então foi muito bom. Que se passa para todos vocês. Boa sorte. Zé Luiz, você já viu ele falar que foi alguma festa ruim? Não tem Todas as festas que ele vai é boa. Não tem festa ruim. Sem dúvida, viu? Vamos falar dos times amadores da nossa cidade, alguns times se preparando para o Campeonato Quarentão, que vai começar aí no próximo final de semana, e nós tivemos amistosos aí de algumas equipes. O Tequila foi até o Moarama e perdeu para o Moarama por 3-1. Já o Giro Quente, jogando amistosamente com o Poço São Paulo Minas, essas duas equipes vão participar do Quarentão. O Giro Quente venceu pelo placar de 3-0. O líder União, também se preparando aí para o campeonato, jogou lá na Brita Mil contra a Brita Mil e perdeu por 5-2. Tem um detalhe, a equipe do Brita Mil jogou com alguns jogadores mais novos, às vezes dificultam para as equipes que têm aí o Quarentão, né, jogadores acima de 40 anos. Já a equipe Pangaré também sofreu com isso, viu, Zé Luiz? O Cris foi até a cidade de São Benedito das Areias e acabou perdendo os 2 jogos para o time daquela cidade. O primeiro jogo, a equipe veteranos do Pangaré perdeu por 3-2 e no Master por 5-2. Detalhe também que só tinha jogadores de 20 até 25 anos, Zé. Aí fica difícil, né? Sérgio, o veterano tem jogadores acima dos 40 anos. Eles entraram com uma garotada de 20. Ou seja, metade da idade. Às vezes até no primeiro tempo dá para equilibrar, viu, Zé? Porque o Pangaré, também como a equipe do Líder União, outras equipes aí, tem jogadores que conseguem jogar, mas os 2 tempos já ficam difíceis, porque a idade e o forte calor também que estava no sábado acaba atrapalhando, mas valeu a pena pela movimentação no final de semana, né? E nós temos também o início do Campeonato Quarentão, que vai começar aí no próximo final de semana. Um jogo no sábado, 2 no domingo. Todos os jogos serão no Carlos Costa Monteiro e o Zé Luiz vai passar para a gente qual serão os confrontos da primeira rodada do Quarentão. Primeira rodada então, Sérgio, começando no sábado às 16 horas, o Mogiana enfrentará o Posto São Paulo Minas. E no domingo, começando às 8h30, Líder União versus Tequila e às 10h15, Ar-Condicionados Guaxupé contra o Giro Quente. Esses são os jogos da primeira rodada lá no Carlos Costa Monteiro. Rodada dupla no domingo. Rodada dupla no domingo. Cris, a sua expectativa para o Campeonato Quarentão, você que vai participar também pela equipe do Tequila, e você tem aí já uma expectativa para essa primeira rodada. O Tequila estreia contra o Líder União no domingo, 8h30. Então, mais uma vez, parabéns para a Prefeitura, para a Divisão de Esporte da Prefeitura, especialmente para o Gaspar, por organizar mais um campeonato para nós veinhos acima do 40 anos. De novo, nós vamos jogar todos os jogos no Carlos Costa Monteiro.
Eu fui, inclusive, dei uma olhada lá ontem. O campo tá bonito, grama tá verde, então vai ser um grande prazer voltar a jogar futebol num campo bom, num campeonato que, se não me engano, é o segundo campeonato, não? Segundo campeonato quarentão. Eu ainda sou campeão desse quarentão, tá? Donácio e eu, nós tivemos o prazer de ser ano passado campeão. Então nós vamos defender título esse ano. E Líder União, apesar de ser um time novo nesse campeonato, é formado de jogadores que nós já conhecemos demais, não? O Serginho vai fazer inclusive parte desse time, alguns jogadores de Mozambique, Guaranense, uma boa equipe também. Normalmente, Barretinho, ele monta um time bom. Então, com certeza vai ser um campeonato equilibrado, um campeonato que vai dar muita alegria para o pessoal que vai assistir. Eu tenho certeza que o público de Guaxupé gosta desse tipo de campeonato. Principalmente por ser os jogos no Carlos Costa Monteiro, um campo que dá condições aos jogadores mais veteranos a jogar, né, Cris? Certo. Para jogador e para treinador também, para espectador também, porque tem lugar na sombra, um lugar confortável, você tem boa visão de qualquer lugar, você tem um espetinho, uma cervejinha lá, então é gostoso domingo de manhã passar desse jeito. Os vestiários, será que vão estar arrumados, Sérgio? Olha, Zé, a esperança é essa, né? Já que o pessoal promete aí dar uma reforma, promessas de até iluminação no Carlos Costa Monteiro, a gente está aguardando, ansioso para que isso aconteça também. Campeonato Mineiro do Módulo 2 vai começar no próximo final de semana. Nós temos aí duas equipes do sul de Minas que vão disputar o Módulo 2, o Vulcão de Poços de Caldas, também o Tricordiano. Inclusive, Zé Luiz, essas duas equipes vão se enfrentar na primeira rodada, né? O Tricordiano contra o Poços de Caldas. Você tem os outros jogos aí, Zé? Tem alguns jogos aqui, Sérgio. O Tricordiano, realmente você falou, no dia às 10h30 da manhã, Poços de Caldas e Tricordiano, lá no Ronaldão. No dia 12 também, o RT enfrenta o Mamoré, Ipatinga recebe o Tombense, o Funorte pega o Patrocinense, o Araxá enfrentará o Uberlândia lá em Araxá. E uma partida isolada no dia 13, o Social recebe o Formiga. Tá aí, são 12 equipes disputando entre si. O campeonato na primeira fase termina no dia 14 de abril, que as duas melhores equipes irão subir para o módulo 1 e as duas piores cairão para a segunda divisão do Campeonato Mineiro em 2013. Só completando aí, Sérgio, a chave A, temos o Araxá, o Funorte, o Mamoré, Patrocinense, o RT e o Uberlândia. Na chave B, Formiga, Ipatinga, Poços de Caldas, Social, Tombense e o Tricordiano. Aí, Campeonato Mineiro do Módulo 1, ontem nós tivemos a segunda rodada, e o Zé Luiz tem os resultados, nós temos gols aí do Campeonato Mineiro também, a virada do Galo e o desastre na estreia do Cruzeiro, perdendo para o Guarani por 1-0. Zé Luiz, quais foram os resultados? Os resultados foram os seguintes, Sérgio. No sábado, o América venceu a Caldense por 2-0 lá na Arena do Jacaré. No Mário Heleno, o Tupi recebeu o Nacional e perdeu o Nacional 1-0 em cima do Tupi, lá na casa dele, no Mário Heleno. No domingo, pela manhã, o Boa venceu o Democrata por 3-0 no Melão. Às 17 horas, tivemos dois jogos. O Vila Nova empatou com o Uberaba em 2-2. Na Arena do Jacaré, o desastre. O Cruzeiro perdeu para o Guarani 1-0. E o jogo das 19h30, o América de Teófilo Otoni perdeu. É esse jogo que nós estamos vendo aí, ó. Perdeu para o Atlético Mineiro em 2-1. Gols de André e Mancini. E o Rodrigo Senna fez o gol para o América de Teófilo Otoni. Aí o segundo gol do Galo no cruzamento, o Mancini tocou de cabeça, não sei se ele tocou com intenção de fazer o gol também, não. Eu acho que ele estava arrumando para alguém, né? Ajeitando para quem entrasse. E o Galo acabou virando, né? Só que bateu com chifre, não? Aí nós temos o jogo de sábado da Caldense contra o América. O América e Caldense, aí sai o América na frente. O América manteve mais ou menos a base do ano passado, apesar de não ter feito um belo campeonato brasileiro, caindo para a Série B, mas manteve um elenco e acabou aí o América já com 2 vitórias seguidas, né, Luiz? O América em primeiro lugar na classificação, seguido do Atlético Mineiro, com 6 pontos também. O América tem 6, mas leva a vantagem no saldo de gols. Tem um gol a mais, tem um saldo de 4, enquanto o Atlético tem 3.
O Vila vem em terceiro lugar com 4 pontos e o Boa está em terceiro. O Cruzeiro está só em 10º, viu, Sérgio? Mas está só começando. Fez só a primeira, só um joguinho. Para a tristeza do Sargento Mauro e também do Gamarra. Aí o jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que atacou bastante, tentou de todas as formas o gol, não conseguiu, acabou tomando um gol e ele perdeu o jogo ontem e agora tem que recuperar nas próximas rodadas. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos falar do Campeonato Carioca Taça Guanabara. Até já! No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de terça a sexta até às 22 horas. Sábado e domingo até às 19 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família. Quando um cliente escolhe o Petit Café, procuramos fazer tudo com muito amor e capricho. Aqui, nós servimos beirute, pão de queijo recheado, torta holandesa, torta de limão, torta de papaya e muito mais. Esperamos por você aqui no Petit Café, que fica no Minas Shopping. A Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem às normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. Aliança Cerâmica, acima de tudo, qualidade. Se você tem um sonho musical, venha para Toca Som e Instrumentos. Guitarras Condor, a partir de 399. Teclado CSR, a partir de 399. PC Discovery DJ, apenas 999. Guitarras infantis Condor, a partir de 399. E temos uma infinidade de correias e encordoamentos. Toca Som e Instrumentos, telefone 3551-2061. Na Banca da Sandra, jornais, revistas e conveniências. Tem cartões Oi, Claro, TIM e Vivo. Revelações de fotos, promoções e sorteios todos os meses. Banca da Sandra, muito mais do que uma banca de revistas. Funcionamento diário, inclusive aos domingos e feriados, das 8h30 da manhã às 10 da noite. Avenida Dona Floriana, na Praça da Feira. Telefone 3552-0817. Voltamos diretamente aos nossos estudos. Vamos falar um recadinho aqui do Esporte Estância. Volta às aulas é com o Esporte Estância. Toda a linha de uniformes você encontra lá no Esporte Estância, 2 lojas para melhor servi-lo. Cris, você tem notícias que você passa. Então, temos bastante notícia que se passa. Primeiro de futebol, Carlos Tevez, o atacante argentino, atualmente no Manchester City, infelizmente por ele não achou um time para pagar o que Manchester City pedia para a transferência. Ele ficou sem jogar e nesse período, só para vocês terem uma ideia, ele perdeu mais de 15 milhões de euros por não jogar por causa do... Eu pensei que ele tinha perdido 15 quilos. Não, provavelmente que engordou 15 quilos, mas ele estava de férias prolongadas na Argentina, mas infelizmente ele não achou time. E aparentemente Manchester City está querendo vender ele mesmo, abaixou o preço dele. É por isso que Corinthians de novo entrou na jogada. Pode que Tevez logo vai ser jogador do Corinthians. Uma notícia não muito agradável, o Kleber Gladiador, atualmente no Grêmio, ele aparentemente agrediu sua esposa. A esposa entrou com ação contra ele não pôde chegar a menos de 100 metros dela. A situação está bastante complicada lá e essa situação aconteceu semana passada, mas
veio à tona só agora no domingo, durante o jogo. Os comentaristas estavam falando sobre isso durante o jogo entre Grêmio e Inter, o grande clássico do Sul, que acabou 2-2 empatado. Ô Cris, mas não é a primeira vez que acontece caso com o jogador do Grêmio, agora o Kleber, né? Sempre está na polêmica, fazendo alguma coisa aí que não está dentro das normas, e agora a situação dele ficou o seguinte: a esposa foi até a delegacia da mulher e denunciou o jogador. A situação dele não é fácil, tá? Não é fácil, inclusive... Aí os gols de Grêmio Internacional. Inclusive ele não pode falar absolutamente nada, segundo o seu procurador, ele tem que ficar quieto até que essa situação se resolve. Numa nota mais feliz, ontem eu tive o grande prazer de assistir 4 horas de futebol americano. Eu sei que esse jogo não é muito querido aqui no Brasil, ainda muita gente não sabe muito bem as regras, tudo isso, mas como eu assisto desde 1982, tenho um grande prazer de assistir. Ontem foi mais um showzaço. Esse estádio do Indianápolis, com capacidade para 70 mil espectadores, lotado até o último lugar, jogo transmitido em 200 países, ao vivo. Foi um show espetacular dos jogadores, e no intervalo eu vi um show fantástico da Madonna. Madonna parecia uma menina de uns 20 anos, estava linda, estava cheia de energia. O que eu achei fantástico, além do show dela, que todo mundo conhece a Madonna, sabe do que ela é capaz, só que esse palco foi montado em 10 minutos, ela teve show de 15 a 20 minutos, e depois desmontado em 10 minutos. O palco era uma coisa de cinema. Claro que antes de mostrar o show ao vivo, eles fazem esses ensaios, tudo isso, mas estava uma coisa fantástica, adorei. E nós vamos falar um pouco sobre o jogo New York Giants, que de novo eram considerados o time mais fraco. New England Patriots eram favoritos a ganhar esse Super Bowl, igual aconteceu 4 anos atrás, em 2008, que Giants de novo pegaram New England de surpresa e ganharam o Super Bowl. Esse domingo aconteceu a mesma coisa. Eli Manning, que é o quarterback, o cérebro do Giants, teve um jogo fantástico. E Giants acabaram ganhando 21-17, uma grande surpresa de novo, mas muito merecidamente para aqueles que assistiram o jogo já. É isso aí. O futebol americano, que lá nos Estados Unidos é o primeiro esporte que nós temos lá, né, em relação ao futebol aqui do Brasil, que está aí a final, um grande público. Com certeza o pessoal adorou esse final de semana. Zé Luiz, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, você tem os resultados, nós temos aí também alguns gols, né? Nós tivemos a Taça Guanabara, o fechamento da outra rodada, na sexta-feira, o Flamengo enfrentando o Olaria, não passou de um 0-0. Já no sábado, o Resende venceu o Bom Sucesso 1-0, Nova Iguaçu e Macaé 2-0 para o Nova Iguaçu, o Olaria bateu o Madureira 2-1, o Botafogo, esse foi o clássico, Botafogo e Flamengo não passaram de um 0-0. Nós tivemos Fluminense e Duque de Caxias 1-1. O Vasco venceu o Friburguense por 2-0. Nós temos aí esses gols. Temos o gol do Fluminense também, um empate. O Vasco é líder do seu grupo com 100% de aproveitamento. O Americano venceu o Bangu também 2-1. O Boa Vista empatou com Volta Redonda em 1-1. O Fluminense aí, ó. Nós recebemos aqui uma ligação do Carlos, do meu amigo Carlos lá de Bauru, que está nos assistindo. Só para confirmar, mandamos um abraço, ele está lá nos assistindo. Um abração, Carlos, tudo de bom para você aí. Tá aí, nossos telespectadores através da internet. O Campeonato Carioca Taça Guanabara, no grupo A nós temos o Nova Iguaçu, que é o líder com 8 pontos. Já no grupo B, o Vasco da Gama lidera com 12 pontos ganhos. Lembrando que as duas primeiras equipes do grupo A e as duas do grupo B vão fazer as semifinais, para depois quem vencer o primeiro turno já está garantido na grande final do Campeonato Carioca.
Um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras do Donácio Silva, que hoje não veio, viu, Zé? Hoje ele ficou de folga porque ontem acho que a comemoração foi muito grande. O Palmeiras que virou contra o Santos, venceu, e daqui a pouquinho nós vamos dar todos os detalhes do Campeonato Paulista e também do nosso bolão, quem acertou aí no final de semana. Até já! Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Autoatacado, Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. Jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. No Alto Atacado Sul Mineiro é assim. Quanto mais você compra, mais barato você paga. Venha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Alto Atacado Sul Mineiro. Mais produtos, menos dinheiro. Você tá querendo comprar um carro ou pensando em trocar? Então vá até a Esquina Veículos. Lá você vai encontrar veículos novos e seminovos de ótima procedência, financiamentos em até 60 parcelas com as melhores taxas do mercado e com rapidez na aprovação do crédito. Estamos com 2 lojas para melhor atendê-lo. Em Guaxupé, na Rua Lídia Puntel de Moraes 45, telefone 3551-6850. E em Guaranésia, na Rua 7 de Setembro 1510, telefone 3555-1161. Esquina Veículos Multimarcas. Promoção de verão é na Sport Estância. Ganhe uma camiseta na compra de 3 peças. Compra mínima de R$150. Sport Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Avenida Dona Floriana, 920 e Avenida Conde Ribeiro do Vale, 480. Voltamos diretamente aos nossos estudos. Vamos falar do Campeonato Paulista. Nesse final de semana nós tivemos a 5ª rodada do Paulistão. E o Zé Luiz tem os resultados. Nós também temos alguns gols aí do Campeonato Paulista. Tá certo, Zé? É, a 5ª rodada com início no sábado, Sérgio. O Mirassol bateu o Botafogo 3-0 lá em Mirassol. O Comercial perdeu para o Mogi Mirim 3-1 lá nos seus domínios, no Palma Travassos, em Ribeirão. A Portuguesa empatou com o Ituano em 1-1 lá no Canindé. E o Paulista venceu o Catanduvense 3-1 e dormiu na liderança. Dormiu e conseguiu ficar na liderança, já que o São Paulo venceu, mas não alcançou o Paulista no saldo de gols. E o Corinthians, que acabou empatando, também tem 13 pontos. O Paulista Jundiaí é a grande surpresa aí do Campeonato Paulista. E no domingo nós tivemos o clássico Santos e Palmeiras. O Palmeiras de virada venceu ao Santos 2-1. Olha que jogaço, hein? Grande o Neymar jogo. Fez o seu 100º gol com a camisa do Santos. E era aniversário dele, né? Aniversário. Linda cabeçada. E quando o Donácio Silva já estava desanimado, não só o Donácio Silva, também o Lorival Nicola, o Mazucão, o Amaral, o Amaral, vários torcedores do Palmeiras, ilustres da nossa cidade, o Dr. Carlos do Mugiana, o pessoal já estava desanimado, o Palmeiras foi lá. Fernandão salvando mais uma vez na cobrança de jogada manjadíssima do Assunção, e depois o Juninho chutando a bola pro gol. A bola acabou batendo ali na zaga do Santos e entrando uma virada histórica do Santos, faltando aí um minuto para terminar. E os outros jogos, terminando aqui essa rodada, o Corinthians empatou com o Bragantino em 1-1 no Pacaembu, para a decepção da Fiel. O 15 de Piracicaba venceu o Oeste por 2-1 lá no Barão de Serra Negra, em Piracicaba. A Ponte Preta do Marcelo Borges acabou tropeçando. 3-1, perdeu para o São Paulo por 3-1 em casa, o Moisés Lucarelli. O Lucas e o William José fizeram os gols aí do tricolor paulista.
o São Caetano perdeu para o seu Guarani, Sérgio. Aqui o Guarani, Olha lá. o Bugre. Cadê o Guarani? Eu vou mostrar aqui a camisa do Bugre. O Bugre venceu lá no Anacleto Campanella. Aqui, Crélio, ó. Olha o Bugrão. Venceu lá, mas eu não consegui acertar os resultados no final de semana, não, José. Tá e o Linense venceu também 4-2 ao Guaratinguetá no Gilbertão, lá em Lins. E os resultados do nosso bolão ficaram da seguinte forma. Tivemos acertos, Zé? Nessa rodada, só o Amaral acertou o resultado do jogo Paulista e Catanduvense. 3-1 ele tinha colocado, ele fez 10 pontos. O Donácio acertou o Linense como vencedor da partida, não acertou o resultado, mas acertou o vencedor, levou 5 pontos. E o Luiz também acertou o São Paulo como vencedor da partida contra a Ponte Preta e levou 5 pontos também. Aí a classificação do nosso bolão temos o seguinte: em primeiro lugar está o Amaral com 40 pontos, em segundo vem o Felipe com 25, em terceiro lugar são 3, Donácio, eu e o Luiz Fernando com 20, em quarto aparece o Cris e na rabeira, na lanterna, está o Serginho com 5 pontos. De novo? Precisa virar isso aí, Sérgio. Não é possível. Eu tenho que ver o que eu vou fazer para conseguir reverter essa situação, viu? Já são 5 rodadas e eu tô na lanterna. 5 Zé, pontos. você tá certo, Zé? Não, não tá certo não. Ah, nós vamos reverter não, isso aí. Não, tá certo. Cris, tá na hora de... Não, as contas aqui nós... certíssimo. Ah, não, mas eu falo assim, mas tá na hora de nós revertermos a situação, hein, Cris? Não, senão nós vamos pra segunda divisão, tá? Sem dúvida nenhuma. Cai 2. Com essa segunda-feira maravilhosa aqui na cidade de Guaxupé, nós vamos encerrando o nosso TV Sul Esportes de hoje. Agradeço ao Cris, também ao Zé Luiz. Um ótimo dia para vocês. E amanhã nós estaremos juntos novamente ao 12:30 ao vivo. Até lá!